nós estamos debatendo a segurança pública. E nesse bloco vamos tentar ver quais são, o que cada um dos nossos convidados considera, pelo menos, como sendo a maior deficiência ou melhor, acho que uma forma melhor de colocar, o maior desafio para a questão da segurança pública no Brasil. Antes, no entanto, a gente tem uma pequena matéria sobre o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que de alguma forma startou esse debate, esse programa de hoje. Vamos lá. Em 2015, o governo do estado do Rio vai fazer um corte de gasto de 2 bilhões e 600 milhões em todas as secretarias, o que inclui o projeto das UPPs. Segundo cálculos feitos pela PM, para ter UPPs em condições ideais de funcionamento, seria necessário 375 milhões de reais na reformulação das 38 unidades que já existem. O montante seria aplicado na compra de coletes à prova de balas, fardas e equipamentos. Nós não estamos cortando o orçamento, nós estamos esperando, sempre foi assim, a gente contingencia no início do governo e depois vai liberando o orçamento. Nós temos um orçamento, nós queremos cumpri-lo, agora eu não posso gastar o que não tem. Claro que eu vou fazer tudo para continuar com esses policiais nesses locais, eu não quero deixar as escolas sem esses policiais. Está aí, então, essa questão que está em debate, essa preocupação que de alguma forma a gente já debateu no bloco anterior, vendo os debates, mas está colocado como simplesmente um momento de fazer as contas. A expectativa é que efetivamente não venha abalar ou não venha modificar, né, nada de tão significativo, que é o que a gente ainda vai estar acompanhando como cidadão. Como é que vocês veem isso, por exemplo, e que desafios vocês consideram serem os maiores? Eu prometi que voltaria contigo, Jairo. Claro. Segurança pública não há fórmula mágica, né? Eu acho que, vocês não perceberam que se colocou um pouco essa UPP como sendo um pouco de uma fórmula mágica? Porque é uma coisa muito, muito complexa. Claro que a presença... Eu, quando a gente veio, enfim, quando o projeto começou aqui, que a gente veio para o Rio, eu e minha esposa, a gente não entendia. Por que não ocupam essas áreas? Era o que a gente não perguntava. Ocupa! É tipo assim, não tem, pela lei da física, se você coloca uma coisa, a outra tem que sair. Você tem que ocupar. Agora, não é uma questão simples, colocou e acabou. É aí que está, ela é complexa, ela não... Sim. Essa é a questão. Eu acho que são vários os desafios, mas o que eu gostaria de colocar, deixar, que é a falta de uniformidade da política de segurança pública no território. Então, você tem uma política pública voltada para a Zona Sul, e você tem uma política pública voltada para a Zona Norte, e o que sobra é para a Baixada. Eu que dou aula na Baixada, dou aula em vários lugares, vejo isso. Às vezes vem altas horas, você não vê uma viatura na rua, na Baixada, você pode andar quilômetros na madrugada e você não vê uma viatura. Então, todos os protótipos, todas as políticas de segurança, todos os grandes projetos começam na Zona Sul, andam na Zona Sul e morrem na Zona Sul. Eu lembro quando foi o patrulhamento de helicóptero para contra-combate de roubo de automóveis. Isso já há alguns anos. Aconteceu na Barra, Copacabana, Zona Sul, e não se estendeu. Quanto a essa questão das UPPs, um dos problemas que está sendo pouco dito é justamente isso. Você ocupa um território, aí como você diz, né, se você ocupa, você desloca. Esse deslocamento está ocorrendo em direção à Baixada Fluminense. Baixada e a Zona Oeste. Exatamente. Há muita queixa de moradores, eu venho escutando, eu procuro ouvir, né? Porque essas narrativas são importantes para que você pense a questão da segurança. E aí, o que você vê? Que o morador está vendo que aí tem essa familiaridade com os traficantes, com os bandidos, está dizendo que muitas caras novas, os bandidos que vieram daqui e dali, justamente empurrados pelo movimento da UPP. Só que hoje já começa a pensar se esse movimento já não está voltando. Que conversando com pessoas também da Maré, falando que as figuras estão lá. Apesar do Exército, apesar da polícia, estão lá circulando. No bar, sentado. Fico imaginando se o grande objetivo da UPP não seria acabar com a ostensividade. Com um fuzil, sabe, aquela coisa? Eu acho que até uma etapa, eu considero isso uma etapa. Mas por isso que eu digo, não é só colocar o PP lá. Essa primeira etapa está cumprida. Ótimo. E aí acho que ainda faltam etapas para cumprir, porque não é todo lugar que tem o PP. Sim. Mas uma vez essa etapa cumprida, eu acho que tem outras. Não sei como é que os senhores veem isso. Para mim, o grande desafio é a questão do adolescente infrator.
Eu acho que é só olhar as estatísticas disponíveis na Polícia Civil, as estatísticas disponíveis nos órgãos que atuam no enfrentamento dos atos infracionais praticados pelos menores de idade. Que são aliciados porque são adolescentes infratores. Eu quero dizer aqui uma experiência que eu tive, que eu fui cercada e tive um cordão subtraído e recuperei meu cordão e detive o menino e fui cercada por 4 outros adolescentes. O que levou meu cordão tinha apenas 12 anos e um daqueles que me cercaram tinha 15 anos. E esse que tinha 15 anos estava sendo apresentado à delegacia de polícia pela 5ª vez. E o que diz a lei penal? Se não houver violência ou grave ameaça, ele será entregue à família. Ele não poderá não ser submetido a nenhum outro tipo de atuação da lei. Então, a gente tem que pensar onde é que está essa família que não tem poder sobre esse jovem, tanto não tem que depois ele é detido e apreendido pela 5ª vez, né? A gente tem que ver que hoje, dados recentes do Ministério Público que atua na vara da infância e da adolescência, mostra que boa parte desses jovens tem apenas ensino fundamental e boa parte desses jovens vem de famílias desestruturadas, né? Então, eu quero dizer aqui que eu não sou nem a favor da redução da maioridade, eu já ia perguntar. Da redução pela redução. Acho que a gente tem que caminhar para um olhar diferenciado. Agora, hoje, né, 30% das detenções feitas pelas polícias, seja civil ou militar, né, é de apreensão de adolescentes infratores. A senhora não percebe esse aliciamento do crime, então, justamente quando aliciando crianças até? Quando eu cheguei na polícia em 1983, já vai muito tempo, os meninos que eram apreendidos, eles diziam: tia, eu não estou no 5-7. Eu só estou no 5-5. O que ele tentava dizer? Tia, eu dei um empurrão nas vovozinhas e levei a carteira. Hoje os meninos estão no tráfico de drogas. Hoje os meninos estão praticando roubo. Esses mesmos dados do Ministério Público demonstram esses 2 crimes como os crimes mais, os atos infracionais, como diria a lei, mais praticados, né? Quando a gente fala aqui de droga, a gente tem que lembrar que é uma economia de mercado. De um lado tem alguém que quer comprar, por isso do outro lado tem alguém que quer vender. Então, não podemos tratar a questão da droga achando que vai ser apenas com prisão. Então, eu acho que enfrentar a questão do adolescente infrator, eu acho que é um grande desafio para a sociedade e eu não estou falando apenas de punição, eu estou falando de outras coisas, né? Eu estou falando da inserção desse projeto de inclusão, né? Estou falando dessa família, né? Que é uma família desestruturada, muitas vezes, que tem violência familiar, que tem o componente da droga. Então, acho que é um grande desafio nós estarmos olhando aí para os nossos adolescentes. Sabe o que eu acho interessante ouvir esses diagnósticos? Porque, de alguma forma, claro, tem esse viés um pouco mais técnico da vivência de vocês, mas eu fico olhando, por exemplo, aqui é uma TV cristã, né? Tantas pessoas nos assistem, tantas pessoas evangélicas e não evangélicas, enfim, pessoas que não têm religião nenhuma, cabeça para cima, a gente tem assim, esse público bem variado mesmo. Mas tem muita gente, às vezes, que assiste e que, às vezes, está preocupado ou está atento. Pô, o que eu poderia fazer? Uma igreja, o que a gente poderia fazer para a diferença? E, digamos assim, dentro dela existe um trabalho, eu acho que é na maioria das igrejas, existe trabalho com criança, com adolescente, com jovem, e a pessoa não percebe que ela tem ali na mão uma ferramenta que, bem trabalhada, poderia estar dando um direcionamento completamente diferenciado, ajudando na família, ocupando aquele jovem, colocando ele para estudar música, colocando ele para estudar teatro, fazendo alguma coisa que seja da própria atividade daquela comunidade local, igreja, que às vezes é pequenininha, não tem nem tantos recursos nem nada, mas justamente por onde ela está inserida, que ela se torna tão crítica. Eu não estou colocando isso como... Mas, assim, é só uma aplicação prática de algo que a sociedade pode fazer detectado por alguém que sabe muito bem o que está falando. Eu queria fazer
fazer só 2 contribuições. Primeiro, que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, é perfeita essa sua colocação quando diz que cada um pode, do seu jeito, com o seu espaço de poder, estar contribuindo. E só para se ter uma ideia, já que se foi colocada aqui a questão da droga, dados do Conselho de Narcóticos da ONU dizem que o Brasil é o maior consumidor de cocaína. Os dados dos Estados Unidos, por exemplo, é 1,4. Eu achava que os Estados Unidos é o Brasil já. 1,7 dos brasileiros entre 12 e 65 anos fazem uso de cocaína. Então, na verdade, eu estou falando que a droga não vai chegar na vida de ninguém aos 18 anos, quando eu passei no vestibular ou quando eu concluí aí o ensino médio, estou indo servir nas Forças Armadas. É lá no ensino fundamental. É lá aos 12 anos de idade. Então, se a gente... É isso que eu quero colocar. O que cada um de nós, seja através da igreja, seja através dos clubes sociais, dos meios de comunicação, da universidade, a importância da contribuição da universidade. Quer dizer, o que eu posso fazer para pensar nesse adolescente, que esse adolescente, se não tiver um processo de inclusão, como foi muito bem colocado aqui pelo nosso historiador, se não tiver esse processo de inclusão, o crime é muito mais sedutor. Claro. Né? O que sobra para ele é isso, fácil. Né? É o dinheiro fácil. É quem o acolhe, é quem dá atenção para ele, quem então, o acho que esse para mim é o maior desafio. Então, o que vocês estão debatendo de forma geral é um problema cultural que está acontecendo no Brasil hoje. Aí foi muito interessante a introdução da discussão religiosa, porque assim, a cultura brasileira está sendo deteriorada, isso é um fato. Talvez até depois o professor possa falar um pouco sobre a questão da mídia nesse sentido, em que você tem uma destruição dos valores culturais brasileiros de fundamento judaico-cristão. Isso aí é fato. Já não se valoriza a família, já não se valoriza boa convivência. A própria ideia de direito de propriedade está ruindo, né? Você tem intervenção estatal em tudo quanto é lugar, impedindo a pessoa de ter uma autonomia. Então, assim, isso é um primeiro problema muito grave, que tem que ser combatido com resgate da cultura brasileira tradicional e eu acho que as igrejas fazem um papel muito bom nesse sentido. Um segundo problema é um problema institucional, que eu acho que acabou não sendo muito bem falado aqui e a gente vai aprofundar isso. As instituições, além do problema cultural, as instituições brasileiras são muito frágeis, especialmente aquelas que estão relacionadas com a criminalidade. Como eu cheguei até a comentar muito por alto no primeiro bloco, nós temos hoje um Estado totalmente inchado no ponto de vista de inflação legislativa, então você sai criminalizando um monte de coisa que não deveria ser criminalizada, ou que deveria ser, pelo menos, resolvida do ponto de vista civil, que acaba ocupando máquina pública, ocupando máquina de repressão criminal. Burocracia. Você tem um segundo problema, que é no que tange as leis efetivamente penais da sua natureza criminal, com penas baixas no que tange aos crimes realmente violentos. Nós temos uma legislação processual penal que é uma tristeza, com muitos recursos, e aí eu não estou aqui querendo dizer que não devam haver recursos. É muito importante você ter a garantia do devido processo legal, isso é civilizatório, mas há um exagero e existe também uma ineficiência dos tribunais. Bernardo, só lança a mão disso, efetivamente, quem tem recurso. Sem dúvida. Entendeu? Então é para se safar quem pode. Mas é uma pena, mas a gente sabe que... Isso tem uma explicação econômica. Isso tem uma explicação econômica. Quando você tem um custo de burocracia muito alto, só quem consegue superar o custo da burocracia é quem tem dinheiro. Exatamente. Se você tivesse um sistema processual penal simplificado, que fosse pouco custoso... É mais democrático. Seria mais democrático, seria mais acessível e as pessoas que hoje são muito injustiçadas teriam uma melhor defesa, uma defesa mais democrática, e aí, se efetivamente fosse comprovada a sua culpa, pagaria pelo que fez. Nós temos um problema penitenciário gravíssimo, até se pensa de maneira muito pontual a questão da privatização dos presídios, que tem que ser discutida. Nós temos hoje alguns modelos interessantíssimos, Paraná, Minas Gerais, de sucesso, já funcionando, em que você tem efetivamente uma vida penitenciária digna, de ressocialização, isso tem que ser levado em consideração.
E você tem um combate que, na minha visão, um combate ostensivo, que, na minha visão, é equivocado. É equivocado no sentido de sistemas excessivamente centralizados. A gente tem que lembrar o seguinte, qual a diferença? O que faz com que o mercado seja mais eficiente que o Estado na prestação de bens e serviços? O fato de que você tem agentes descentralizados prestando os serviços, captando as informações e prestando os serviços de maneira quase que instantânea. Você sabe para mim com outro elemento? Se o mercado funciona nessa questão de atos econômicos voluntários, o crime é um ato humano igualzinho a um ato de mercado. E se ele é um ato humano descentralizado, em que as pessoas atuam de maneira criminosa, de maneira descentralizada, a melhor maneira de se combater esse ato descentralizado é através de medidas descentralizadas. E, no entanto, o que a gente vê é uma tentativa do governo de cada vez mais centralizar os atos. O que a gente deveria prescindir do governo era justamente a coordenação, mas o combate descentralizado. É chamar o município para fazer esse combate, mas hoje as guardas municipais, além de não ter porte de armas, são, de certa forma, pouco valorizadas. Você não tem o direito de autodefesa, que, se a gente pegar os estados americanos que têm que são mais seguros do ponto de vista estatístico, todos eles têm o direito de autodefesa bem regulado. Aqui no Brasil você não tem. Então você tem muita presença do Estado mandando na questão do combate ostensivo e pouca cooperação da sociedade civil, pouca cooperação dos entes, mesmo estatais, do mais baixo nível. Onde é que está a operação por bairro? Onde é que está a operação na cidade, propriamente dito? É tudo pelo Estado e aí, no caso da Polícia Federal, até da União. Então, assim, eu acho que a gente deveria pensar num novo modelo. Está acontecendo um pouco o que ele falou lá. Na área da cidade tem, mas não chega... Não chega para todo mundo. Nós já temos que ir, e cada um colocou dentro, basicamente, da sua vivência e da sua área de estudo e atuação, desafios muito pertinentes. A gente vê que um outro grande desafio, pelo menos eu tenho como sendo, e de repente a gente pode voltar. A gente discute essa criminalização do jovem que está no crime, mas acho que uma coisa, caminhando um pouco por esse caminho da mídia, por que ele vai, né? Que há um senso comum tentando apontar na direção do dinheiro fácil, mas como pesquisador da área, ainda milito na área da segurança e violência, tráfico, e aí você tenta obter uma informação aqui, e numa determinada favela, um jovem com fuzil, o salário dele estava em torno de R$ 1.500 por mês. Ora, desculpe, para a função de enfrentamento, de possibilidade de morte, é nada, esse salário não é tão alto. Mas, dentro do contexto dele, até pode ser. Claro. Mas o grande problema, para mim, não é isso que atrai o jovem, não é o salário, é a falta de visibilidade social, que poderia ser amenizada com projetos ligados à educação. Que nos ajuda rapidinho a entender o que você está colocando? São esses jovens que estão sendo cooptados pelo ISIS, por exemplo, jovens que vivem na Europa, na França, na Bélgica, até mesmo nos Estados Unidos, no Japão. Visibilidade social. Que, mesmo estando numa situação que a gente considera, aquele país é bom, ele tem estudo, ele tem comida, o que mais que ele poderia querer? Mas ele quer encontrar reconhecimento, ele quer visibilidade, ele quer alguma coisa e ele larga tudo para a morte certa, porque quem vai para lá, mas aquilo, a violência, a aventura, alguma coisa ali o atrai de uma forma que ele... Alguns anos, passando aí pela Itararé. Vamos fazer o seguinte, eu preciso mudar de bloco, já achou meu diretor aqui com a placa, mas eu volto já contigo. Tá.